Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri. Hoje, dia 1º de maio, nosso primeiro episódio desse mês. Tá muito especial e eu quero parabenizar você, trabalhador, que hoje é dia do trabalhador. Isso é maravilhoso. Então, você que trabalha, empreende, enfim, trabalha de alguma maneira, feliz teu dia. Esse é o teu dia que Deus preparou. Gente, eu vou dar um recadinho básico aqui antes de rodar com quem tá comigo. E é o seguinte, dá o teu like, se inscreve no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas nesse propósito. E eu queria dizer pra você que dia 4 agora, nesse final de semana, nesse sábado agora, tem Marcha pra Jesus na Palhoça. E o Compaixão Music é uma atração confirmada. Atração? Oxi. Estamos confirmados com o Compaixão Music. Então é isso, eu preciso que você esteja conosco. Vai ser a saída do Pagani, vai ser o período da tarde, a partir das 13 horas. Então você precisa estar conosco, tá bom? E dia 11, Fire. Ambos esses eventos vai estar aqui a descrição para que você possa ter mais informações, tá bom? Gente, eu queria agradecer você, porque você faz parte dessa comunidade de valor e você sabe que nós estamos num projeto de poder melhorar o nosso microfone, melhorar alguns equipamentos que nós precisamos para o Tete a Tete, para que você tenha mais qualidade naquilo que nós estamos fazendo. Então eu quero agradecer aqui às nossas patrocinadoras, Leste Boss com a Juliana Barcelos e também a escovaria toda linda Express aqui do Pagani com a Tayana. Então obrigado, patrocinadores, e você que quer ser um patrocinador para nos ajudar nesse recurso para os microfones e para outros equipamentos, nos contate. Toda ajuda é bem-vinda, gente, tá? Aquilo que é pouquinho para você pode ser muito para alguém, e no caso para nós é muito, tá certo? Então, é isso. Vamos ver quem tá comigo agora? Então, roda a vinheta aí. Então, gente, hoje o episódio tá mais do que especial, porque eu tô aqui com a mãe do Ricardinho, Ariana Pontes. Seja bem-vinda! Gente, pra quem não sabe, dia 28 agora, no domingo passado, foi aniversário do Ricardinho. Vem cá, Ricardinho, já que hoje é o episódio da sua mãe, vem dar um oi aí pra galera. Ele que sempre tá ali na câmera, no áudio, pra que você tenha a melhor qualidade nos nossos vídeos sempre cá. Parabéns! Muito bom, daqui uns dias é você, né? Que vai fazer. Eita! Que coisa boa. Ariana, bem-vinda. Obrigada. Gente, ó, essa mulher é uma mulher muito corajosa. No primeiro momento que eu falei com ela sobre o episódio, que eu gostaria que ela viesse, contasse a sua história, no mesmo momento ela disse assim, bora. Zé, o Senhor chamando, eu vou. E eu achei muito bonito isso da parte dela, porque ela entendeu o porquê que toda a história dela é do jeito que é, para poder compartilhar e para que outras pessoas sejam alcançadas. Obrigada pela tua presença. Amém. Eu te agradeço o convite. Então, apresenta um pouquinho para nós. A Ariana tem quantos anos? É casada? Tem filhos? Como que é? Tá, eu sou a Ariana, né, gente? Eu tenho 35 anos, sou casada, sou mãe de 3 meninas. Eita, né? tudo 3 menino. meninos, mas só pra avisar, se não foi tentando uma menina, tá? Porque toda a vida quando eu falo sou mãe de 3 meninas, as pessoas perguntam, ai, fui tentando uma menina? Não, gente, não foi tentando uma menina. É bom falar, isso mesmo. Isso. Eu sou nutricionista, né? E... Nutrigente. E eu acho que É isso. E você não é daqui, não é Catarina. Isso, não sou Catarina, eu sou lá do Rio Grande do Norte, né, lá de cima. A cidade que eu nasci fica no interior do Rio Grande do Norte. Caramba, qual é a cidade? Eu nasci em Pau dos Ferros, que é uma cidade do interior do interior. Existe? Existe. É sério. E depois, né, quando eu nasci, depois de um tempo, daí eu fui morar em Mossoró, que é a segunda cidade maior do estado, né, depois da capital. É mais conhecida. Isso. Essa outra eu nunca tinha escutado, que legal. Aham. Então, toda a história ela tem um início, né? Como é que foi tua infância? Me conta um pouquinho aí nesse estado. Como é que é? Rio Grande do Norte. Isso, Rio Grande do Norte. Me conta um pouquinho. Então, né, como fala assim, senta que lá vem a história, né? Eita, Vamos esse começar bom. do começo. Gostei. Os meus pais, assim, eu fui adotada, né? Eu fui criada por uma outra família que não foi a minha família biológica. Então, os meus pais adotivos, eles moravam em Mossoró. Certo. Só que a minha mãe tinha uma sobrinha que morava lá em Pau dos Ferros. E ela falou para os meus pais, ai, vem pra cá, aqui tem mais oportunidade, tá? Imagina, gente, oportunidade, a cidade menor do que eu que era, né? Mas coisa de Deus. E aí eles venderam a casa, as coisas que eles tinham, e se mudaram pra lá. Só que quando eles chegaram lá, eles começaram a passar alguns apertos financeiramente, né? O meu pai não conseguiu trabalho logo do início. E eles conheceram uma vizinha. E essa vizinha estava grávida.
né? Ela estava grávida e essa vizinha era minha mãe biológica. Né? Passou... já estava com eles? Não estava. Não estava com eles. Eles vieram, eles mudaram de uma cidade para outra, só para vocês entenderem como que eles foram para lá, né? Que eles não eram de lá. Aí essa vizinha estava grávida, essa vizinha era minha mãe e ela estava grávida de mim, né? Meses depois eu nasci. E a minha mãe, na época, eu era a segunda filha dela, ela já tinha tido meu irmão mais velho, que não morava com ela, morava com a tia minha na Bahia, mais ou menos assim. Ele tinha por volta de 2 anos e meio, 3 anos. E aí a minha mãe, ela me teve e ela gostava muito de sair para festas, né? E ela começou a me deixar na casa da vizinha para poder sair. Olha, sem conhecer, nem conhecer Sem direito. conhecer, nem conheci direito. E aí ela começou a me deixar na casa da vizinha, e saía uma vez, voltava, pegava. Na época ela era casada, morava junto com meu pai biológico, né? E eles brigavam muito, se desentendiam muito. E aí quando ela ia sair, ela me deixava na casa da vizinha, né? Nesse meio tempo, a vizinha começou a pegar amor por mim, né? Imagina, começou a ter amor por mim, cuidando ali, tava sempre com ela. E foi passando o tempo, né? Aí eu cresci entre idas e vindas. Quando foi com uns 8 meses, a vizinha, né? Que no caso a minha mãe adotiva, perguntou pra ela assim, ó, tu não quer me dar ela pra mim criar? Né? Porque ela já fica tanto aqui. Aí ela faz, então pode ficar. Tipo assim, pode ficar. Deu, né? Caramba. E aí eu fiquei com eles. Estou no coração. E aí? E aí eu fiquei com eles, né? Era um casal que já tinha uma certa idade, eles tinham 51 anos na época, todos dois, né? Tanto ele quanto ela tinham a mesma idade. E eles tinham 3 filhas, né? Deles, filhas biológicas. Então eu tinha 4 irmãs adotivas. Que loucura. Mais velhas, claro, né? Sim. E pelo que eu soube, eles tinham tido um casal de filhos que tinham falecido, né? Então eles tiveram 5 filhos no total. Um casal faleceu e eles ficaram só com 3. E aí, eles me adotaram. Só que eles também já tinham um menino que eles também tinham adotado antes de se mudar para Pau dos Ferros, né? Que era o meu irmão adotivo. Então, é como se ela tivesse colocado no lugar de volta os 2 filhos que ela perdeu. Aí foi um casal também. E isso foi um casal também. Então, nós ficamos em 5 filhos, né? E eles 2. E os anos foram passando. Quando eu tava com volta dos 4 anos, daí a mamãe falou assim, ó, aqui tá muito difícil, né? A gente vai voltar pra Mossoró. E voltaram pra Mossoró. E aí ela comunicou pra minha mãe biológica, assim, olha, a gente vai embora e eu vou levar ela comigo. E ela deixou. Ela deixou. E aí eu fui com eles, né? E foi lá onde toda a história começou a se desenvolver. A minha mãe biológica continuou morando lá em Pau dos Ferros, né? E ela teve mais outros filhos. Eu tenho 7 irmãos biológicos, né? Ela teve mais outros filhos. Doideira. Até então eram 2. E daí depois... Aí depois ela teve outros filhos, né? E ao total somos em 8, né? 8 filhos biológicos que ela teve. Mais os adotivos, então você tem muitos irmãos. E eu aqui, filha única. A vida não é justa. E aí, como é que foi essa história? E aí nós fomos morar em Mossoró, né? Chegando lá, a minha família adotiva é uma família muito humilde, né? Eles só tinham um coração, assim, muito generoso, né? Porque criar 2 filhos que não eram deles, assim, coisa de Deus mesmo. Por isso que quando eu falo assim, às vezes eu conversando com meu marido fala assim, Ariana, Deus te escolheu desde muito antes de você nascer. Amém. Deus te escolheu. Assim, é a única justificativa para tudo que aconteceu, né? Aí eu fui morar em Mossoró. Os outros filhos deles, né? Os outros filhos deles, tanto o biológico quanto o outro que eles tinham adotado, sempre estudaram em escola pública. Né? Eles não tinham condição financeira, não tinham recurso. E a sobrinha da minha mãe, né? Tinha uma escola particular na época. E ela falou com ela assim, olha, ela pode estudar aqui? Será que você consegue uma bolsa para ela de estudos? E aí ela falou, olha, a gente tem, pode trazer ela, né? E precisava começar a estudar, já estava em idade escolar, já tinha de 4 para 5 anos. E aí eu disse, não, então ela vai estudar aqui. Só que assim, como a gente tinha um recurso muito, né, muito baixo, não tinha como pagar mensalidade. Às vezes até material escolar, sabe como é que funcionava? Era assim, ó. Eles recebiam o livro do professor, né, que vinha com as respostas. Tipo, o livro do professor, ele já vinha com as respostas. E aí, no início do ano, ela me dava o kit completo e eu passava, tipo, acho que bem uns 15 dias antes de começar as aulas, apagando aquilo ali com corretivo. Para poder, né, não ver e usar na escola, ter a resposta, né? Não ter essa resposta.
E aí é tanto que às vezes os meus amigos da sala de aula sabiam que meu livro era do professor e vinha lá olhar na página de trás Pra tentar achar a resposta. pra tentar achar a colar. resposta. Aham. E aí eu cresci ali, né, no meio daquelas pessoas, filhos de pessoas com condição financeira bem melhor que a Sim. nossa, né? E os meus pais, às vezes, tinha dia assim que a gente não tinha o que comer. Amanhecia o dia e não tinha. E nesse dia eu não ia pra escola porque eu não tinha lanche pra levar, né? Porque como era escola particular, eles não forneciam lanche. Eu só ia mesmo assim, quando não tinha o lanche, eu ia pra escola quando tinha prova que eu não podia faltar. Mas às vezes eu levava o básico, às vezes não levava, e aí na hora do lanche eu via as crianças ali comendo. Mas assim, glória a Deus, né? Que eu Sim. tava ali, tava estudando, tava aprendendo. Sim. E detalhe, eu sempre fui aluna destaque da minha sala. Uau. Sempre tirei notas muito boas, assim, eu sempre me deu muita sabedoria, inteligência, né? E eu sempre tirava as melhores notas. É tanto que quando eu tava ali por volta da alfabetização, eles já queriam me passar pro segundo ano, porque eu era muito inteligente, né? Era uma inteligência, assim, que era inexplicável, né? Coisa de Deus mesmo, assim, que Deus me deu a inteligência, o dom ali, sabedoria, pra mim estar Pra no meio. honrar, né, Isso, a pra mim honrar. oportunidade Aham. que foi dada. Pra mim, pra honrar a oportunidade que foi dada, isso mesmo. Nossa, que forte. E aí, quando tinha passeios escolares, essas coisas assim, a minha mãe sempre falava, olha, se a gente conseguir o dinheiro, você vai. E era assim, era coisa de Deus mesmo, assim, A provisão. a provisão vinha, a provisão vinha. É. O meu pai, ele sempre trabalhou de CLT, empregado, né? Uhum. E a minha mãe, para ajudar nas despesas da casa, ela lavava roupa para fora, para outras famílias. Às vezes ela ajudava em restaurantes, em cozinha, né? Uhum. E às vezes, por exemplo, quando amanhecia o dia, tinha dia que a gente não tinha o que comer, a gente ia comer à noite no final do dia. E às vezes eu via ela chorando ali, porque não tinha, né? Imagina o desespero, né? Aham. Mas ela ia lá e muitas das vezes, por exemplo, quando ela pegava alguma roupa de alguém para lavar, lá é uma cidade que faz muito calor, né? Faz calor o ano inteiro. Não E tem inverno, não né? tem inverno, não tem chuva, né? E o sol é direto. Então ela acordava de manhã por volta de umas 4 horas da manhã, daí ela começava a lavar a roupa. Tudo na mão, não tinha máquina de lavar, não tinha nada, né? Lavava na mão, estendia, esperava secar, passava toda a roupa para entregar no final do dia e conseguia o dinheiro para prover isso, para comer. Uau. Exatamente. Nossa, que loucura. Mas deixa eu agora fazer uma pergunta, né? Tipo, mas você cresceu sabendo que era filha adotiva deles? Ou não? Eles escondiam? Como é que era essa questão pra você, como criança, entendendo isso? Sim, eu cresci sabendo que eu era filha adotiva, né? É tanto que a minha mãe, às vezes, quando ela ia lá em Mossoró, lá na cidade que eu morava, ela passava por lá, às vezes dormia uma noite, passava um dia, né? Mas a gente ficava muitos anos sem se ver. Passava de, sei lá, 3, 4, 5 anos sem ver ela, mas eu sabia, né, que eu tinha sido adotada. Eu sabia que você E como é que era pra você como criança isso? Nunca, tipo, teve uma, sei lá, uma crise de abandono ou de rejeição? Não, o amor dele supriu isso. Como que foi? Porque eu acho que é uma curiosidade que Sim, eu imaginando, né? Sim. Então, assim, eu sempre soube, ninguém nunca me escondeu a origem da minha família biológica. É uma família um pouco desestruturada, né? Tinha a questão de alcoolismo, de pessoas envolvidas com drogas. Então, eu sempre ouvia isso, né, quando criança. E eu sempre tive certo na minha cabeça, assim. Eu fui resgatada, sabe? Eu fui resgatada. Por mais que a nossa situação financeira não seja das melhores, a gente passe aperto, passe necessidade, mas eu fui tirada de um lugar, né? E eu fui colocada em outro, para florescer ali, tá? Para florescer ali. Né? Por isso que eu digo assim, que Deus cuidou de mim desde muito antes mesmo. A minha mãe, ela teve outros filhos, a minha mãe biológica, né? Os outros filhos que ela teve, e ela não criou praticamente nenhum. Ela deu para outras pessoas. Ela foi a genitora ali. Isso, ela foi genitora. Alguns foram criados pela minha avó, né? Pela mãe dela. Mas com relação a isso, eu sempre estive muito certo, assim. Porque a minha mãe adotiva, ela era uma espécie de vó, digamos assim, era um amor de vó pela idade, né? E eu fui muito amada, sabe? Eu fui muito, muito amada por eles. Muito, muito mesmo, assim. O meu pai, meu Deus, o meu pai é adotivo, né? Ele era um amor, um xodó comigo. Os filhos já estavam todos crescidos. Eles não tinham netos ainda. Então, Foi quase né? isso. Isso, eu era o bebezinho da casa, entende? Foi a caçula literalmente. Isso, eu fui a caçula literalmente. Ai, que legal. Mas eu sempre lidei muito bem, assim, com essa questão relacionada à minha mãe, né? Eu nunca tive raiva dela, nada disso, sabe? Nada disso. Mas a gente nunca foi próximas,
né? Nós nunca fomos tão próximos assim. A gente veio se aproximar de um tempo pra cá. Interessante. Vamos falar sobre isso. Vou Então. chegar lá. Tá. E aí, beleza. Daí veio essa questão da infância, adolescência. Tem alguma coisa que você queira pontuar? Ou a gente já pode falar pros relacionamentos? Como que eu posso entrar nessas questões contigo? Então, daí na adolescência já veio o pai do Ricardo, né? Que daí foi o namorado. Então vamos lá, vamos pra adolescência então. Me conta como é que foi. Então, daí eu continuei estudando, né? E eu conheci o pai do Ricardo, eu era muito novinha, acho que eu tinha 14 para 15 anos, né? Eu acho que eu tinha uns 14 anos quando eu conheci ele. E ele era o meu vizinho, né? E a gente acabou ali naquele namoro de adolescência. E eu acabei engravidando, né? Eu acabei engravidando do Ricardo. E a minha mãe, como eles tinham uma certa idade, eles tinham aquela coisa assim, casou, engravidou, tem que casar, né? Tem que casar, tem que casar. E eu tava ainda cursando, naquela época era a 8ª série, né? Eu não tava nem no ensino médio ainda. E aí eu casei, né? Fomos morar juntos, né? Fui morar junto com ele. E pouco tempo depois daí o Ricardo nasceu, né? O Ricardo nasceu, mas ele era uma pessoa que não tem muita responsabilidade, né? Ele saía de casa no final de semana, ficava o final de semana inteiro fora. E era sempre eu e o Ricardo. Eu e o Ricardo, eram nós dois, né? Quando eu não tava com ele, daí a gente ia pra casa da minha mãe, ficava o final de semana lá, esperando ele voltar pra pegar a gente, né? Mas eu não parei de estudar, né? Eu acabei reprovando o ano, primeiro ano ali do ensino médio, né? Depois que ele nasceu, que foi bem, bem apertado. Mas aí depois eu voltei a estudar. A minha mãe me ajudava muito, cuidava dele pra mim poder ir pra escola, né? Eu estudava à noite por conta dos outros afazeres durante o dia. E quando eu fui morar com ele, a situação financeira ela não melhorou, né? Continuou, assim, bem apertada. Mas, assim, Deus sempre teve o cuidado, né? Sempre teve o cuidado. Imagina. E aí, após esse relacionamento, assim, tu teve algum outro relacionamento? Como é que foi? Como é que foi se desenrolar nos relacionamentos assim, pra você? Tá. Depois que eu tive o Ricardo, eu fiquei com o pai dele ainda durante 6 anos, né? Quando nós nos separamos, se separasse, não tava mais dando. Aí eu voltei pra casa da minha mãe com ele tinha 4 aninhos, aí quando a gente se separou. E parece assim, quando eu separei do pai dele, separei a criança do pai também. Acabou o casamento, acabou a paternidade, porque ali também ele não dava muita importância pra ele, nem quando morava com ele, nem depois que a gente se separou. Ele aparecia várias vezes, assim, raras vezes pra ver ele, uma vez ou outra, mas ele não teve muito contato com o pai também, né? Eu também não tive contato com meu pai biológico, assim, pouquíssimo contato, eu não tenho o nome dele na minha certidão de nascimento. Nem registrou, né? Eu vi ele poucas vezes da minha vida. Mas ele foi o pai desses outros filhos? Não. Não, ele foi só o meu pai. Entendi. E aí, depois que o Ricardo, né? Depois que eu separei do pai do Ricardo, voltei a morar com a minha mãe, daí eu comecei a trabalhar. Eu já tava com 19 anos, mais ou menos, por aí. 18 para 19 anos, daí eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava numa loja de roupas como vendedora, né? A minha mãe cuidava do Ricardo para mim trabalhar. E eu conheci uma pessoa, né? Nesse desenrolar aí, eu conheci uma pessoa, tive um novo relacionamento, uma pessoa que tem uma condição, um poder aquisitivo bem melhor, né? Financeiramente. Eu até quero dizer assim, que quando Deus cuida da gente, Ele coloca sonhos nos nossos corações em que a gente, tipo, não imagina que lá na frente vai realizar, que Ele vai realizar os nossos sonhos, né? É bem isso mesmo. É tanto que uma vez eu tava deitada com o Ricardo, né? Lá no Nordeste a gente tem costume de deitar na rede, de balançar na rede ali, né? A gente teve, inclusive, no início do ano, um momento na praia ali com o pessoal do Compaixão, né? Pra confraternizar, aquela coisa toda. E aí cada um dormiu no lugar. Hoje o Ricardo dormiu na rede. A rede é minha, tá bom. Ele gosta da rede. E aí eu tava vendo ali um comercial que tava passando entre o Jornal Nacional e mostrava umas fotos de uma cidade, tipo Fernando de Noronha, assim. E eu imaginei, nossa, um dia eu ainda vou conhecer esse lugar. Gente, não tinha condição financeira nenhuma de realizar. Mas foi um sonho que Deus colocou no meu coração ali, né? Aí depois, quando eu comecei esse novo relacionamento, essa pessoa tinha um poder aquisitivo muito grande. E ele falou assim, olha, nas suas férias a gente vai viajar. E não me falou pra onde que era. E quando ele trouxe o envelope com a passagem, tava lá, Fernando de Noronha. Uau. E eu fiquei assim, porque eu lembrei, né, que há um tempo atrás, inacreditável, né?
Eu não cresci em berço evangélico, mas a minha mãe, ela sempre frequentou a igreja, né? Mas eu ia nas escolinhas dominicais e tal, mas o meu pai não era, os meus irmãos não eram, não frequentavam, né? Era só ela mesma e ela ia assim, de vez em quando, né? E quando ela ia, ela me levava. Aí, voltando lá atrás, quando eu tava contando, né? Aí a gente fez essa viagem e muito antes de eu conhecer, até muito antes de eu conhecer o pai do Ricardo, eu morava numa casa que ficava de frente para um condomínio que tinha recém sido construído. E eu vi umas pessoas lá naquele condomínio e eu falava, um dia eu vou ter um apartamento aí. Uau. Só que, como? E passou o tempo, né? Com esse relacionamento que eu tive, essa pessoa tinha um apartamento ali, Uau. naquele lugar. As realizações. Foram as realizações, né? E nós ficamos 2 anos juntos, né? E aconteceu que ele faleceu. Ele faleceu, né? Houve uma questão de família lá e ele acabou falecendo. Só que ele deixou alguns bens materiais, inclusive esse apartamento para mim ficou. Aí ficou um carro, ficou uma pensão do INSS, né? Nessa época nós já estávamos morando junto, o Ricardo morava com a gente. E foi um baque muito grande, assim, porque ele foi assassinado, né? Ele foi assassinado. O Ricardo estava junto, não viu, mas ouviu os disparos, né? Não foi crime, ele não era uma pessoa do mal, não era uma pessoa errada, mas foi um assassinato movido por dinheiro, né? A própria filha dele mandou matar ele por conta de herança. Que loucura. E daí, mais uma vez, ficou eu e o Ricardo. Meus companheiros. Isso. E aí, Deus começou a mover, assim, eu acho que ele falou, não, agora você vai, né, pelos meus caminhos, porque eu tinha muito, eu não queria aceitar Jesus, né? Quando alguém falava assim, vamos no culto, vamos na igreja, eu ia. Às vezes a minha mãe fazia culto na casa dela e eu nem queria participar depois disso que aconteceu, sabe? Eu pegava o Ricardo e eu ia embora pra casa, né? Eu ia embora pra casa, não queria. Ou então, se tivesse o culto, eu ficava dentro de casa. Eu não ia pra minha casa, porque a gente ficou morando só nós dois, né? Mas eu ficava lá dentro da casa da minha mãe e eu não queria ir no culto, não queria assistir o culto, não queria ver a palavra. A única coisa que eu ainda ia, assim, bem difícil era na missa, né? Eu ia na missa, às vezes, aos domingos. E não queria saber de Jesus, não queria que ninguém falasse de Jesus, né? Aí, antes dele falecer, que eu trabalhava, né? Eu trabalhava numa loja de departamentos tipo a Havan, mas não era tão grande quanto a Havan, né? E eu conheci uma moça lá, que trabalhava na recepção, e nós, né, fizemos amizades, mas aí depois eu saí da loja, ela também saiu, e a gente não manteve contato, e daí aconteceu todas essas voltas na minha vida, né? E daí, quando ele faleceu, aí ela voltou, falou comigo até na época do Orkut, era na época do Orkut. Eu peguei, tá? Viu? E ela começou a me convidar pra sair, né, pra sair de casa, e aí muitas vezes eu ia. Isso daí já foi em 2010, né? Já tinha se passado muitos anos, o Ricardo já tava com 6 anos, E aí eu fui com ela, e ela tinha um primo, né? Ela tinha um primo que morava aqui. Ela disse, tem um primo meu de Santa Catarina que vai vir passar as férias aqui. Vamos sair, a gente, né? Vai sair todo mundo. E daí vocês se conhecem, né? E se acontecer, né? Se acontecer, vocês se gostaram, vocês ficam se falando. Eu disse, então vamos. Mas eu fui, não tava nem interessada no primo. Eu fui porque eu queria sair, né? Esparecer a cabeça. E aí, a gente conversou, aí ele falou, eu sou de Santa Catarina, né? Mas ele morava aqui em Santa Catarina, mas ele era lá do Nordeste. Ele tava passando férias lá também. Mas ele já morava aqui em Santa Catarina há muito tempo. Olha que loucura. Eu não lembro quantos anos já fazia que ele morava aqui, mas já fazia bastante tempo. Aí a gente trocou o telefone e ficou conversando. Ele veio embora, né? Acabou as férias, ele veio embora pra cá e eu continuei a minha vida lá normal com o Ricardo, né? Meu companheiro. Sim. Aí eu comecei uma faculdade de enfermagem e quando eu precisava, minha mãe cuidava dele pra eu estudar, né? Pra honra e glória do Senhor, eu não precisava mais trabalhar porque eu fiquei financeiramente, né, bem. Isso. E aí o Ricardo começou a estudar em escola particular e as coisas começaram a mudar, né? E aí a gente foi conversando, eu e o primo da minha amiga, né? E ele... Aí quando foi no final do ano, ele me convidou, vem pra Santa Catarina, vem conhecer aqui, ver se você gosta daqui. Aí essa minha amiga
e tava vindo morar aqui em Santa Catarina e eu vim com ela. Sim. Né? Aí a minha mãe ficou com o Ricardo lá e eu vim, acho que fiquei uns 10 dias aqui. Aí a gente se reencontrou e ali a gente começou a conversar e pensar na possibilidade, né? De começar a namorar. Só que ele queria que eu viesse pra cá, mas eu não queria vir, né? Eu não queria vir. Eu tinha muito medo de vir, de não dar certo, né? era tudo muito novo, de dar errado. E a gente foi conversando. Ficamos namorando à distância, né? Aí, às vezes, ele ia pra lá e eu vinha pra cá. E a gente se encontrava umas 4 vezes no ano. Eita. Só que era muito pouco, Sim, né? imagina, ainda mais quem tá apaixonado no início. Aham. Distância terrível. E aí, quando foi no final de 2012, ele deu um ultimato pra mim, ó. Ou você vem ou a gente vai terminar, né? E aí? Ou você vem ou a gente vai terminar. Aí eu tomei a decisão de vir embora pra Santa Catarina, né? Aí eu pensei, não, eu vou. O máximo que pode acontecer é não dar certo e eu voltar, né? E aí a minha mãe falava, ai, não vai, né? Nessa época os meus pais já estavam muito idosos, já tinham 79 anos, né? 79, 76 anos por aí. E a minha mãe dizia, ai, não vai. Ela era muito apegada ao Ricardo, né? Digamos de passagem que era o neto que ela mais amava. Ele tá aí, que não me deixa mentir, né? Era o neto preferido dela. E aí eu disse, ai mãe, eu vou. Ela, tá, então deixa o Ricardo aqui. Eu disse, não posso, eu preciso levar ele comigo, né? Ele é o meu filho. De certa forma, assim, Deus me ressignificou a minha maternidade, né? Porque apesar de eu ter sido mãe muito jovem, mas no momento eu deixei ele, sabe? Foi muito forte, porque, querendo ou não, já tinham feito isso contigo e tudo, tipo, eu não vou fazer igual, tu não precisa fazer igual, né? Uhum. Foi bem isso. E como ele já não tinha tanto o apoio do pai dele, né? A presença do pai, eu falei, não posso fazer isso, Sim. né? E o meu marido, que na época virou meu marido, né? Ele falou, olha, eu vou buscar vocês, né? Ele saiu de Santa Catarina, ele foi pro Nordeste pra pegar a gente. E a gente veio de carro. Trouxe meu carro, foram 5 dias de viagem. Meu Deus. 5 dias de viagem, você pensa, eu, ele, uma criança dentro do carro. Tinha televisão. E a mudança. E a mudança toda. Tinha televisão, tinha mala. Tinha muitas coisas, né? E aí a gente veio pra cá. A gente chegou aqui no dia 2 de janeiro de 2013. Né? Aí vim com tudo, e a minha mãe sempre muito preocupada comigo, né? Sempre muito preocupada. Aí a gente casou no civil em fevereiro aqui. E em julho a gente organizou uma festa pra casar lá. Pra casar lá, pra poder eles participarem, exatamente, né? O meu marido, ele já era convertido, já tinha aceitado a Jesus, né? Mas eu ainda não. Eu não tinha aceitado a Jesus. O nosso pastor, né, que hoje é o nosso pastor da igreja, mas na época tiveram o pastor dele, digamos assim, que eu não era convertida. Ele foi pra lá com a esposa dele, né, pra casar a gente. E o pastor falou assim, ó, eu não poderia estar casando vocês, né? Você é convertido, ela não. É um jugo desigual. Mas na época eu não entendia nada. Nada, né? Mas eu vou fazer isso porque, assim, eu coloquei em oração. E eu sei que ela é a pessoa certa pra você, né? Meu marido já tinha vindo de muitos relacionamentos também, que não tinham dado certo, que ele tinha separado, ele tinha 4 filhos já de relacionamentos anteriores. E a gente casou, né? Teve a bênção de Deus, nós casamos. E foi indo, né? Foi indo, daí depois eu transferi a faculdade pra cá, e aí comecei a fazer faculdade aqui. Pra fazer toda a vida aqui. Isso, pra fazer toda a vida aqui, né? E o Ricardo comigo, assim, né? Foi uma oportunidade, assim, que Deus colocou na nossa vida de mudar de cidade, porque eu queria sair de lá, eu não conseguia mais ficar lá, né? Eu fiquei com muito medo depois de tudo que aconteceu. Sim. É uma cidade que estava se tornando muito violenta, né? E aí eu disse, não, eu vou, né? E eu sei que Deus vai me abençoar. Amém. E aí, deixa eu pensar o que aconteceu mais. Tanta coisa. Muito doida. E como é que foi esse teu processo, assim, de conversão, né? Já que a gente entrou nessa vertente sobre o desigual, quando foi que você realmente conheceu a Jesus? Então, apesar de eu não ter entregado a minha vida a Jesus, mas eu ia religiosamente com meu marido pra igreja. Mas tinha desse também que não queria ir. Imagina, né? Normal. Aí,
não queria, às vezes a gente até acabava discutindo por conta disso. Só que eu comecei a ter uns sonhos, né? Comecei a ter uns sonhos, eu sonhava que, tipo, tinha tido o apocalipse. Sério, era tudo devastado. E todo mundo tinha sido arrebatado e eu ficava sozinha. Esses dias eu falei aqui no episódio sobre o Deixados para Trás, que era um filme. Tu chegou a ver esse filme? Gente, assim, ó, é muito assustador esse filme. Se você não vai pelo amor, você vai pelo medo. E eu tinha muito medo daquilo. Aquilo era um filme de terror pra mim. E eu acho que é mais ou menos isso que você sentiu, tipo, fiquei. E agora? Fiquei. E era tudo devastado, assim, era escombros, era pedra, tipo, eram umas coisas, assim, muito feias, sabe? E aquilo ali começou a me atormentar. Eu comecei a sonhar basicamente todas as noites com aquilo, né? E às vezes eu dormia e acordava de madrugada com um pesadelo, era como se tivesse alguém no nosso quarto, sabe? Era uma coisa assim sobrenatural, porque era como se eu visse alguma coisa dentro do nosso quarto. Daí meu marido chamava o pastor para ir orar lá no nosso quarto, na nossa casa, e nada resolvi, né? Aí quando foi em outubro de 2014, no ano seguinte, eu falei pro meu marido assim, eu quero aceitar Jesus, né? Quero aceitar Jesus. Aí ele falou, tá, mas onde que você quer fazer isso? Porque a gente tinha acabado de sair do culto e eu não tinha tido coragem de levantar a mão lá na igreja na hora que o pastor fez o apelo. Aí o meu marido, tá, mas como que a gente vai fazer? Porque a gente acabou de sair da igreja. Aí ele disse, já sei, eu vou ligar pro pastor e eu vou perguntar se a gente pode ir lá na casa dele. Porque lá na casa dele tem o pastor, tem a esposa dele, tem o filho dele, tem a esposa do filho dele. Então, assim, tem pessoas lá que vão ser testemunhas, né? E vão ser testemunha da sua confissão de fé. Aí ele ligou pra ele e eu fui lá. E aí, quando chegou lá, o pastor fez a oração comigo, né? De confissão de fé. E eu aceitei a Jesus naquele momento ali. E o que mudou pra você? Então, depois que eu aceitei a Jesus, assim, quando a gente aceita Jesus, conversão, né, a gente se converte ali, mas, tipo, não muda muita coisa, né? Não muda muita coisa. Você tem que crescer espiritualmente, você tem que ter discernimento das coisas, tem que buscar, né, se aproximar, ter um relacionamento, muita renúncia, tem que realmente, assim, ter um relacionamento com Deus, né, pra você se tornar amigo dele, pra você, né. Eu não tinha isso, eu não tinha forças, eu não, né, mesmo aceitando a Jesus, eu não tinha isso, né, eu não tinha isso. E eu ainda tinha muita vontade de voltar pra minha cidade, né, muita vontade de voltar pra minha cidade. Uma vontade, assim, que a minha vontade de pegar as coisas e ir embora. Saudade. Era muita saudade, né, dos meus pais, sempre que eu falava com eles. Mas eu já estava fazendo faculdade, né? Então já estava tudo encaminhado. E aí, como a palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra. E eu acho que foi aí que eu cresci espiritualmente, sabe? Porque sempre que eu ouvia o culto, as pregações, que eu lia a palavra, aí foi quando eu fui me firmando mais. Né? Sim. Me firmando mais. Em 2016, a minha mãe veio pra cá, né? Veio me visitar aqui. Ela já estava com 79 anos. Ela veio me visitar aqui no Dia das Mães, no mês de maio, no mês das mães. Olha, caramba. Tô falando que o Tete ele tem um negócio profético. E hoje é dia 1º de maio e tá saindo o seu episódio falando sobre maio. Sim. Olha só. E aí ela veio pra cá, ela chegou aqui no dia 9 de maio de 2016. Ela veio com a minha sogra, ela tinha vindo com a mãe do meu esposo, né? E ela tava bem, aparentemente, mas ela tava muito debilitada já e eu achava que era por conta da idade, né? E sempre, quando eu saí da minha cidade, eu sempre falava pra Deus, quando a minha mãe for partir, eu quero estar com ela. Quando a minha mãe for partir, eu quero estar com ela. E aí ela chegou aqui, ela começou a sentir umas dores nas costas e a gente levou ela para o hospital regional. Eles falaram, é uma pneumonia, né? Vamos internar ela para tratar, ela já está muito idosa, é nos 2 pulmões. E aí ela começou ali o tratamento da pneumonia, né? E aí os médicos falaram, a gente vai fazer uma punção, fez um exame lá, porque a gente precisa tirar para fazer uma biópsia, né? O médico até falou assim para mim, eu acho que não seja câncer, mas vamos fazer para tirar contraprova. Né? Tá. Aí o exame foi para biópsia, para análise, daí saiu o resultado, e daí a minha irmã tinha vindo para cá, eu tinha trazido a minha irmã para cá para me ajudar com ela, porque eu estava fazendo faculdade, e eu não tinha como, né, dar conta de tudo. E aí a minha irmã veio para me ajudar, minha irmã estava lá no hospital com ela, e era meio da tarde, eu estava na faculdade fazendo um trabalho, e daí minha irmã ligou, preciso que você venha para cá, porque o resultado do exame da mãe saiu.
E daí eu cheguei lá no hospital e foi constatado que ela tava muito mal. Aí o médico falou assim, ó, eu não sei quanto tempo ela tem, mas se soubesse vai matar ela. Pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, se a gente não tem como dar uma estimativa de vida, né? Aí eu entrei em desespero, falei pro meu marido assim, se ela, a gente deixou a opção pra ela, assim, a senhora quer se cuidar aqui ou quer voltar pra lá, né? Quer tentar se tratar aqui ou quer voltar pra lá? A gente não falou pra ela a gravidade do cara, né? Aí ela falou, não, eu vou ficar aqui porque aqui tem mais recursos. E aí, quando eu ficar boa, eu volto pra lá. E eu tinha falado pro meu marido assim, ó, caso ela decida ir, eu vou com ela, né? Eu vou com ela. Só que daí ela resolveu ficar aqui, ela tava aparentemente bem, né? Apesar da doença, ela não tava tão fraca. Mas quando ela começou a fazer o tratamento lá no CEPOM, daí ela ficou muito debilitada, né? E lá em casa, quando ela estava em casa, a gente fazia cultos todas as noites. A gente orava, a gente louvava. Minha irmã também já era cristã, já tinha se convertido, né? E a gente orava e louvava, né? E aí ela começou a ficar muito debilitada por conta do tratamento. É muito puxado. Uhum. E ela teve uma época que ela passava mais tempo lá no CEPOM do que em casa. Quando foi em julho do mesmo ano, eu fiquei grávida do João. Né? Eu sinto assim que Deus já estava me preparando, assim, eu vou tirar tua mãe, mas eu vou te dar um filho, né, para colocar no lugar, para suprir essa dor que você vai passar. E aí eu engravidei do João e falei para ela assim, eu lembro que ela estava deitada na cama, ela estava sob efeito dos medicamentos, daí eu falei no ouvido dela bem baixinho, né, eu falei, mãe, eu tô grávida, a senhora vai ter mais um neto. E daí ela olhou para mim e sorriu, né, olhou para mim, sorriu. E passaram-se, foi muito rápido, né? Diagnosticou em junho, ela chegou em maio, ela ficou 18 dias internada no hospital, mais ou menos, ali no início de junho ela começou os tratamentos, e quando foi em agosto ela faleceu, dia 27 de agosto ela faleceu. Aí a gente fez o translado do corpo pra lá, eu já tava grávida de 3 meses, né? Só que eu sofria muito, porque quando eu engravidei, que ela tava internada lá no CEPOM, eu não podia ficar com ela. Por conta das químios, e quem tá gestante não pode participar, né? Não pode estar no quarto. E aí, quando ela faleceu, eu fui pra lá, né? A gente fez o sepultamento dela e eu voltei pra cá novamente. Né? Segui a vida, digamos assim. Nossa, meu Deus. Como é difícil. E como é que foi essa gravidez agora sem sua mãe? Como é que foi assim pra você? Foi bem, assim, por um lado, era uma bênção, né? Porque, imagina, Sim. era o segundo filho. O Ricardo, na época, já tinha 12 anos, né? Já era mais velho. Já era mais velho, já era super independente. E aí, eu tava fazendo faculdade, né? Eu tava fazendo faculdade na época. E o meu marido, assim, ele é uma pessoa que é realmente um companheirão, assim, né? Ele tem um temor por Deus, assim, gigante. É tanto que todas as dificuldades que a gente passou, né? Financeiramente também. Porque depois que eu vim morar aqui, o meu marido, ele acabou fechando a empresa que ele tinha. Né? E a gente passou uns apertos, assim. Glória a Deus que eu já tinha o meu salário ali certo. Mas a gente passou uns apertos muito grandes, assim, financeiramente. Em questão de... Ele teve que pagar rescisão de funcionários, né? Depois que fechou as empresas. É tudo um processo. Sim. E aí a gente acabou... A casa que a gente morava era a casa dele e ele acabou tendo que vender para não perder pro banco, né? E a gente teve uma época que a gente foi morar num kitnet, assim, bem pequenininho, né? Mas graças a Deus, glória a Deus, que a gente pedia todos os dias, assim, pra Deus tire a gente daqui, porque era um lugar muito pequeno, né? E aí Deus tirou a gente de um kitnet e colocou numa cobertura de um condomínio que era do amigo do meu marido, que estava fechado, e ele falou assim, não, eu cedo para vocês morar e pagar só o condomínio. Meu Deus. É só Deus que Só faz. Deus. Deus vai apresentando pessoas e nisso vai dando. Vai sim, vai dando a provisão diariamente, assim, né? Por vezes também a gente passou aperto, assim, né? De amanhecer o dia, assim, não ter dinheiro ali, a gente pagava as contas, né? Não tinha dinheiro, mas a provisão sempre vinha. Nunca chegou a faltar, sabe? Nunca chegou a faltar. Eu acredito. Nunca. E aí, né, a gente tava... Eu grávida do João, o meu marido tava sem a empresa, né? Nessa época ele prestava uns serviços, daí era como vinha o nosso sustento ali, né? Pra prover despesas.
Mas era muito difícil porque depois que o João nasceu, eu não tinha ninguém para me ajudar aqui, né? E a gente sabe que o bebê pequeno demanda muita atenção, e daí, querendo ou não, eu já tinha o Ricardo, que apesar de ser independente, mas precisava muito da minha De atenção. adolescência. Adolescência, É outra fase agora. Só que é muito adolescente, sabe, né? Sim. Eita, Ricardo. Aí, o João nasceu e eu continuei fazendo faculdade, né? Eu fazia faculdade na Estácio. Apesar de eu ter pedido de transferência, mas, tipo, eu não tinha feito ENEM, nada disso. Você ainda Então, tava na enfermagem? Que você não, eu tinha transferido já pra nutrição. Por quê? Porque quando eu transferi pra cá, aí eu não ia validar muitas matérias da enfermagem e eu já não tinha me identificado com a enfermagem nada. Aí falei, então, vou fazer nutrição. Por quê? Para validar algumas matérias, né? Era o sonho da minha mãe ter um filho formado, porque dos dela, assim, nenhum se formou em curso superior. Olha só. Né? Mas eu disse, não, eu vou fazer, né? Escolhi nutrição. E eu lembro que quando eu estava internada com ela, as enfermeiras passavam e viam eu estudando ali para as provas e cuidando dela, né? E aí os médicos chegavam e ela falava, essa é minha filha, ela vai ser doutora. Ela vai ser doutora. Bonitinha. E aí eu continuei fazendo a faculdade. O João nasceu, eu tive algumas dificuldades, porque dar conta da faculdade com criança pequena é muito difícil, né? Eu peguei a licença maternidade da faculdade, igual a licença maternidade do trabalho, e eu ficava assistindo as aulas online, né? E quando eu precisava fazer a prova, eu ia lá e fazia. Aí depois eu tive que trancar um semestre ainda, por conta de tudo o que aconteceu, né? Da questão da minha mãe, do João. Mas eu consegui me formar. Né, consegui me formar em 2019 eu me formei, né? E eu lembro que no dia da colação de grau, as meninas falaram, ai, todo mundo tem que escolher uma música pra colocá-la na hora que chamarem você. Aí eu fiquei, ai, qual música que eu vou escolher? Aí eu orei, né? Eu orei, assim, me apresenta um louvor assim pra me colocar lá, pra dar honra pra ti. E aí eu tinha convidado o pastor, a esposa dele, né? Alguns irmãos da igreja. E aí, na hora que eles me... Aí eu falei, já sei qual vai ser. Era um louvor da Midian Lima, né? Que era a ele, a glória e o louvor. E aí, na hora em que eu subi a escada, eles colocaram bem esse trecho dessa música que tava tocando. A ele, a glória, a ele, a honra e o louvor. E aí, meu marido chorou, o pastor chorou, e todo mundo começou a chorar. Porque eu lembrava muito da minha mãe. Mas eu queria que ela tivesse junto. Imagina. Eu queria muito, muito, muito. Dar esse orgulho pra ela. Dar esse orgulho pra ela, né? E eu tentei atuar na nutrição logo no início, mas eu não consegui, né? Não era o propósito de Deus, não era o propósito de Deus, de jeito que eu atuasse naquele momento. Porque no ano, eu me formei no final de 2019, tentei atuar ali alguns meses, mas em março de 2020 estourou a pandemia. E lockdown. Lockdown. Todo mundo. Aí é algo que todo mundo teve que se reinventar, né? Foi algo que todo mundo teve que se reinventar, né? O meu marido teve uma época que ele estava prestando serviços, né, para um pessoal, e ele acabou perdendo os contratos. E aí, quando veio o lockdown, eu já estava grávida do Davi. O Davi, ele veio na pandemia. Foi um susto, assim, porque a gente já tinha decidido assim, não, a gente não vai mais ter filhos, né? Já temos o Ricardo, meu marido já tem os filhos dele, e já veio o João e tá tudo certo. 2 já tá muito bom, né? Eu sempre tive o sonho de ter uma menina, mas eu entendi que não era propósito de Deus pra minha vida ser mãe de menina, porque eu acho que eu não tinha maturidade pra educar uma menina, porque assim... Tem gente que não tem jeito. Eu me vejo mãe de menino também. É muito engraçado. Mas minha menina bem, mas é diferente, né? Porque assim, ser mãe é uma responsabilidade muito grande, né? É um ministério que Deus nos dá, né? Amém por isso. Os filhos são bênção de Deus, assim, mas é uma responsabilidade tremenda, tremenda. E eu acho que ser mãe de menina é uma responsabilidade dobrada, né? Porque você educar a sua filha nos caminhos de Deus, né? Explicar para ela que ela precisa guardar o coração, esperar, né? E orar por isso é muito difícil, porque nós mulheres, a gente amadurece muito mais rápido do que os meninos. É verdade. Né? E aí, quando foi em novembro de 2019, né, eu me formei em março ali, no meio do ano, mais ou menos, desculpa, foi no meio do ano de 2019, e em novembro eu descobri que eu estava grávida do Davi.
Eu lembro que eu tinha recém ido lá no Nordeste e eu tinha voltado de viagem e eu tava convicta comigo assim, eu vou embora, eu não vou mais ficar aqui, porque sempre quando eu ia lá eu sentia muita saudade dos meus parentes quando eu voltava, né? E aí eu acabei engravidando, foi num susto ali muito grande, né? Mas a mulher do nosso pastor, muito usada por Deus, amém pela vida dela, ela falou assim, Ariana, essa criança foi Deus que mandou pra você, né? Você não pode ir embora, tu não pode abandonar tua família, teu marido, né? Tu não pode. Você tem um filho, né? Tem 2 filhos. Então, assim, tu não pode ir. A tua vida hoje tá aqui, sabe? Não é mais lá, você precisa se desligar, né? A palavra de Deus fala que quando os dois, né? O homem deixará o pai e a mãe e a sua mulher, isso. E aí, isso é uma nova família. A sua família hoje é essa daqui, né? Então, tu tem que parar com isso de querer ir embora. E aí, ela falou... Sempre quando ela olhava pra mim, ela dizia, Ariana, eu sinto que você tem alguma coisa na sua casa que é o que impede de... Tipo assim, que você precisa se libertar disso, né? Mas eu não sabia o que que era. E alguma coisa que você trouxe lá da sua cidade quando você se mudou pra cá. Ora que Deus vai te revelar, né? Isso eu já tava grávida toda vez. E aí eu orava, mas eu não tinha noção do que era. Eu cheguei a jogar coisas fora que eu achava que era e não tinha nada a ver, sabe? Sim. E aí quando foi em fevereiro de 2020, no nosso aniversário de 7 anos de casados, a gente foi lá na casa do pastor pedir oração pra eles, né? A gente tá falando de 7 anos de casados. Será que vocês podem orar pela gente? Aí, claro, aí eles começaram a orar ali. E a esposa do pastor, ela falou assim, olha, Deus vai revelar pra você o que você tem na sua casa, né? Que tá te aprisionando. Você precisa se libertar. E aí, quando ela orou, eu lembro como se fosse eu tava sentada no sofá da casa dela e me veio na lembrança, assim, um relógio. Um relógio. Aí ela disse, você já sabe o que que é? Eu disse, eu sei, é um relógio, né? Aí ela disse, e você não me contou não, mas eu sei que quem te deu esse relógio pra gente foi uma amiga sua. Aí eu fui em casa, cheguei em casa, eu achei o relógio. Esse relógio estava guardado, porque assim, realmente quando eu vim de lá, essa minha amiga tinha me dado esse relógio de presente, né? E eu trouxe comigo. Só que ele tinha estragado ali o ponteiro e eu guardei e disse, não, vou deixar aqui e depois eu... Certo, sempre assim. Nunca mais. E nunca mais. Aham. Eu também tenho um assim. Aí ela falou assim, ó, você vai chegar em casa, você vai quebrar esse relógio, vai jogar fora, né? Porque esse trabalho, esse relógio foi consagrado no centro de Umbanda pra você. Sabe? Ela não quer ver você feliz, ela não quer que você continue com a sua família, com o seu casamento, ela não quer. Ela não é sua amiga, sabe? E realmente, assim, Priscila, eu vou falar pra você uma coisa. Até ali, eu digo que esse momento foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Porque até ali, eu queria ir embora, eu não queria continuar meu casamento, eu ia na igreja, eu tinha ali os meus momentos de orações, mas eu não conseguia me entregar, eu não conseguia me doar, eu não conseguia sentir o Espírito Santo, sabe? Depois disso daí, que eu joguei esse relógio fora, a minha vida mudou completamente. Completamente, sabe? Completamente. Eu passei a me interessar em querer as coisas de Deus, sabe? Eu passei a me interessar. Eu comecei a participar das coisas da igreja. Antes eu não queria, sabe? Eu não queria me envolver com nada. Nada. Eu comecei a participar dos grupos de mulheres, de oração, né? Fui fluindo. Olha, foi uma coisa assim, realmente assim, de Deus, sabe? Foi uma coisa assim de Deus. Eu senti assim, não, agora você foi liberta. Amém. Sabe? Agora você foi liberta. A importância de a gente consagrar tudo que entra na nossa casa, Exatamente. né? Independente de quem ganhar, às vezes é aniversário, é consagrar. Inclusive, né, eu já vivi umas histórias assim que eu não posso contar aqui, mas que são muito fortes, a ponto de dizer assim, de eu saber que a pessoa deu algo, de cara, eu não queria levar isso pra minha casa, e agora? Jogo? E sabe aquela coisa, sim, que dó jogar, mas ao mesmo tempo, tipo, não, eu vou consagrar o Senhor e vai... E eu disse assim, não, vamos deixar aqui e vamos orar. Se eu sentir paz, eu trago pra cá, senão não. E a coisa sumir. Sumir, evaporou. E a gente sabia, só eu e a esposa sabíamos onde estava, evaporou. E eu não pude levar pra minha casa, porque não dava mais. Então, tipo, é muito louco o poder da oração, o poder da consagração, de consagrar, Senhor, tudo é teu, né, pra ti, independente de
qual foi a intenção, mas Senhor, não permita que eu leve se não for do teu agrado. Tipo, é muito forte essa questão, é muito espiritual, a gente muito fala, não dá importância devida a ela, né? Verdade. Forte, meu Deus. E pra também saber quem que é a hora de deixar. Que existem em cada ciclo, existem pessoas que não podem continuar com você no próximo ciclo. Você viu por aquele momento, mas agora cada um pro seu lado, e isso faz parte da vida, né? Adulta, principalmente. Exatamente. Então, quando você Chega ali os seus 25 pra cima, você começa a ter uma maturidade em relação a isso. Que antes você não tinha uma visão em relação a amizades, a pessoas que antes era tudo oba-oba, tudo era maravilhoso, todo mundo era amigo de todo mundo, e a gente não tem essa visão. A partir desse momento você diz, opa, aqui eu entendo que é família, aqui eu entendo que é amizade, aqui eu entendo que é colegas, existe colegas, e existem pessoas que, tipo, vão ficar na memória, mas passou o tempo, não é mais. Então a gente consegue discernir isso aí, né? Muitas vezes eu vejo assim que pessoas não conseguem romper ainda porque não entendem essa divisão, né? Inclusive, eu li um livro que eu quero até indicar, que é do Thiago Brunet, que é especialista em pessoas. Uau, acho que todo mundo deveria ler esse livro na vida para distinguir quem são as pessoas na vida. Porque existem papéis de cada um, né? Então foi um divisor de águas para mim ler esse livro, para que eu entendesse que eu, como sou sanguínea no meu temperamento, eu achava que todo mundo era meu amigo. Eu não fazia todo mundo pro meu íntimo. E isso tá erradíssimo. Não é todo mundo que tem que ir pro íntimo. E eu tive que descobrir isso aos poucos. Claro, me machuquei muito. Também tive uma amiga que não era amiga. Também tive, né? Eu acho que todo mundo passa por coisas na vida. A questão é se eu vou aprender com isso ou não. Tem gente que mesmo levando não aprende, né? Então, tipo assim, vamos escolher aprender. Mas agora pegando, agora já estamos indo quase pro final. Como é que foi, né, a cura do Davi? A cura do Davi. A cura do Davi foi um momento muito especial na nossa vida, né? O Davi nasceu em agosto de 2020, ali no auge da pandemia, no auge da pandemia. Ele foi um bebê que não teve contato com muitas pessoas, né? Criança, não teve nada disso, né? E aí, quando ele tava ali com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eu tava trabalhando nessa época com as lembrancinhas, né? Porque graças a Deus, glória a Deus, ele me fez uma mulher muito habilidosa. Glória a Deus, é verdade. Ela é excelente em tudo que ela faz. É incrível. O que ela toca a mão é excelente. Então, Ricardo, pega esse gravamentinho, você recebe aí. amei. Então, quando estourou a pandemia ali, que eu tava grávida, eu parei, né, dos atendimentos que eu fazia com a nutrição, eu não fiz mais. Aí eu não, se privou ali aos atendimentos online, não pedi atendimento presencial. E eu falei assim, não, eu tô grávida, né, eu não vou correr o risco do Covid, claro. sair de casa, nada disso, né, então eu vou me resguardar. Foi até uma resposta de oração da gente. E quando o Davi fez 1 ano, eu tava fazendo umas lembrancinhas pro aniversário dele. E eu fui e fiz, né? E aí me veio, e se eu começar a fazer pra vender? Né? E ela é muito boa. Inclusive, como é que tem uma roupa lá que o pessoal vê? Porque, olha, não, você faz ainda, vai ser muito legal. Então, hobby. eu falei, e se eu fazer pra vender, né? Você começou, eu vou ajudar nas despesas de casa, porque agora com 2 crianças pequenas, mais o Ricardo, né? Tava puxado pro meu marido. E assim, o meu marido, ele não tinha se reerguido ainda, ele tinha até fechado alguns negócios. Tava bom, mas não tava tanto quanto a gente queria, né? A gente sabe, depois a gente teve a resposta de oração do nosso pastor, que assim, ele precisava passar por tudo aquilo, né? Pro crescimento dele, como pessoa também. Sim. Mas eu comecei a fazer, comecei a divulgar, né? Aí algumas pessoas me ajudaram a divulgar também. Começou a dar certo, eu comecei a receber muita encomenda. Só que às vezes eu tinha tanto trabalho que eu acabava deixando as coisas de casa de lado, né? Dos filhos ali. E que é o nosso primeiro ministério, a nossa casa, o marido. E a mulher, ela precisa, né, Isso. entender o seu papel. Né? Ela Hoje em precisa dia, entender. Eu vejo que as mulheres querem ser tão empoderadas. E é melhor na empresa, é melhor chefe, é melhor tudo, mas é pior mãe, é pior esposa, pior dona de casa. Exatamente. Né? Ah, mas tem empregada, tem não sei o que, tá. Mas quem é a dona da sua casa? É ela? Não, é você. Você tem essa responsabilidade, né, de gerir a sua casa. Isso é muito sério. E aí as coisas começaram a tomar esse rumo, não é? E acho que Deus percebeu assim, opa, eu não quero que você vá por ele. Né? Não é por aí que eu quero que você vá. E como era coisa de aniversário, de lembrancinhas, tinha muitos temas assim, né, que são pesados. E às vezes eu acabava fazendo porque eu não tinha discernimento, assim, de entender que tem algumas coisas que eu não podia fazer, né? Porque ia contra os meus princípios bíblicos, né? Aí, quando foi em abril
né? Eu comecei a trabalhar com as lembrancinhas ali, mais ou menos no ano anterior, quando o Davi fez um ano em 2021. E quando foi em abril, eu comecei em setembro, mais ou menos, quando foi em abril de 2022, eu disse, não, eu conversei com meu marido, a gente, vamos botar o Davi na escola para tu ter tempo para trabalhar, né? Já que tu gosta. Então, vamos botar ele na escolinha. Daí ele ainda foi um mês pra escolinha. E quando foi um dia, ele tava brincando, né? A gente tinha até ido no parquinho com eles. E quando ele chegou em casa, começou a ter febre. Muita febre. Uma febre muito alta, né? A gente botava o termômetro, medicava, dava menos de 4 horas e já tava com febre de novo. E aí, eu levei ele no médico, na UPA, e a médica falou assim, não, vamos fazer o teste do Covid, porque todo mundo, tudo é Covid, né? Tudo era Covid. Vamos fazer o teste do Covid, mas tu continua medicando ele. Só que aí, eu orei, né? Pedi oração pro pastor, pra esposa dele, aí ela falou assim, leva ele no hospital infantil, que ele é maior, referência. E daí eu levei. Isso eu tinha levado ele na UPA na segunda-feira, só que a febre persistia, e na quarta-feira eu levei ele lá no hospital infantil. Fiquei um tempão lá com ele, aí ele foi atendido, bateu um raio-x, foi diagnosticado que ele estava com pneumonia, né? A médica entrou com antibiótico via oral pra ele, e a gente começou a dar. Ela falou assim, se até sábado ele não reduzir essa febre, você volta aqui, pra gente fazer um novo raio-x. Só que o hospital infantil é aquela loucura, muita gente, né? E aí quando foi no sábado de manhã, ele continuava com febre, a febre tinha diminuído, tinha espaçado, mas a febre continuava. E era só febre que ele tinha, não tinha mais nada. Aí a gente levou ele no São Lucas ali, na clínica, bateu um outro raio-x, a médica falou assim, olha, o Davi, ele tá com derrame pleural. A pneumonia, ela evoluiu para acúmulo de líquido, tá? Eu vou encaminhar vocês para o hospital infantil para internação, porque o procedimento é internar para drenar. Aí eu já fiquei desesperada, né? Porque o João nunca tinha sido internado, o Davi nunca tinha sido internado. E eu chorava. E aí as irmãs da igreja começaram a orar, a esposa do pastor também. E ela falava assim, Ariana, não tenha medo. Creia. Vai pro hospital, leva o Davi, sabe? Porque assim, Deus vai curar o teu filho. Amém. Ele vai curar o teu filho. Não tenha medo, sabe? Tu tem que entender assim, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Um propósito muito maior. Muito maior. E aí eu fui, levei ele pro hospital, chegou lá, já tinha levado o encaminhamento da médica, aí a outra médica que estava de plantão falou assim, mas eu não vou internar ele, né? Eu não vou internar ele porque a infecção tá melhorando, a febre tá espaçando, então assim, vai pra casa e amanhã se não melhorar, tu volta, né? Aquela coisa, hospital público, né? Vai, vem. Só que no outro dia eu falei assim, Miranda, vamos levar o Davi e eu só vou sair de lá quando ele for atendido e quando eles resolverem, né? Dar um problema, né? Internar, fazer alguma coisa, porque assim, eu não vou ficar com a criança em casa doente, né? A gente vê, ele tá prostrado, ele tá fraco. E todo tempo, né? Eu desesperada, chorando, até orava. Mas daí a gente levou ele, a gente chegou no hospital por volta de 8 horas da noite, ele foi atendido, era 3 horas da manhã. Meu Deus. 3 horas da manhã. Ele dormia e acordava, glória a Deus, que Deus preparou até um estacionamento pra gente em frente à porta de entrada, e a gente conseguia ficar dentro do carro enquanto era chamada a vez dele. Quando foi 3 horas da manhã, mais ou menos, eles chamaram ele, bateram um novo raio-x, e aí a médica disse, não, tem que internar. A água do pulmão dele tinha dobrado a quantidade, sabe? Tinha dobrado a quantidade. Aí, internaram a gente, só que não tinha leito, né? Eles falaram assim, vamos ficar aqui na emergência, até vagar um leito no quarto e você ir pra lá pra ficar com ele. Nessa época, o Davi mamava no peito. E ela falou assim, não dá nada pra ele comer, não dá nada pra ele beber, porque ele vai fazer o procedimento do dreno e ele tem que estar em jejum. Nossa, ele chorava. Criança é muito triste. Ele chorava, assim, o hospital inteiro ouvia eles berrando. E ele pedia água, e eu não podia dar, né? E ele puxava a minha blusa querendo mamar, e assim, eu chorando. Quando amanheceu o dia ali por volta das 7 horas, trouxe o plantão, aí veio a enfermeira e perguntou o que ele tinha. Aí eu falei pra ele eu expliquei tudo certinho. Ela disse, mãe, vamos aguardar aqui. E o que você pode fazer, por exemplo, é pedir pro seu marido vir ficar com ele, pra trocar com você, porque daí com ele não vai querer mamar, né? Aí eu falei, conversei com meu marido foi lá, trocou comigo. Eu fui pra casa e ele ficou com ele. Eu falei, amor, assim que ele for chamado pro procedimento, me avisa que eu vou pra ficar com ele. É só pra ele não ficar chorando, porque assim, eu tava muito abalada com tudo, claro. Aí, passou o dia inteiro, e ele só foi ser chamado pra fazer o procedimento à noite. Porque o hospital infantil, assim, tem muitas crianças graves que chegam. O caso dele era grave, mas tinha outros mais graves ainda, né? Que precisava de cirurgia imediata. Então, e o procedimento que ele ia fazer era no centro cirúrgico, né? Aí, quando foi à noite, meu marido disse assim, Ariana, pode vir, porque daqui a pouco eles vão chamar o Davi. Aí eles tudo isso sem comer. Isso, tudo isso eles sem comer, sem beber água, sem nada. Meu Deus do céu. Sério. Pecadinho.
Aí o meu marido vem pra cá, fica com ele, porque já vão fazer o procedimento. Aí eu fui, troquei com ele, né? Nisso, a gente tava lá na aula do Covid, porque como não tinha saído da sala de exame ainda, então eles botavam a gente na aula do Covid até sair o resultado. Aí eles foram, levaram ele lá, fizeram o procedimento, ele veio com um dreno aqui debaixo do braço, né? E eu fiquei com ele lá e ele passou a noite assim, com muita febre ainda, né? E eu sempre olhando ali do lado da cama dele, declarando cura, né? E aí eu sempre em contato com a esposa do pastor, ela falou assim, só ora, porque Deus está curando o Davi, Deus está curando o Davi. Aí saiu o resultado do exame dele, ele não tinha Covid, transferiram a gente para uma ala lá da ortopedia. Tipo, não tinha nada a ver com o que ele tinha, né? Só que como ali é muito cheio, eles vão remanejando de acordo com os leitos que vão aparecendo. E aí a gente chegou lá nesse quarto, tinha uma moça lá do nosso lado, que ela estava com o bebê dela de 6 meses, que desde que ele nasceu, ele ficava muito doente e ninguém sabia o que ele tinha. Ela tinha vindo do interior, né, que eles tinham transferido para lá para descobrir o que ele tinha, porque ninguém sabia. Ninguém sabia o que ele tinha. Aí eu fiquei com o Davi do lado da cama dela. Ela já estava lá, acho que uns 15 dias já com a criança internada. E a única coisa que a gente sabia é que ele tinha uma doença autoimune, tipo, que atacava o próprio organismo dele. Aí eu fiquei revezando com meu marido, né? Às vezes eu ia pra casa, descansava um pouquinho, voltava pra lá. E o meu marido ia revezando com ele. Aí quando foi um dia, a médica chegou e falou assim, olha, a infecção do Davi não tá diminuindo. O dreno não tá funcionando e a gente vai precisar colocar uma medicação por dentro do dreno dele pra ver se consegue tirar essa infecção. Porque assim, a gente aplica até 3 doses dessa medicação, se não resolver, ele vai pra cirurgia. Aí o meu marido foi num dia que o meu marido tava lá com ele. Eu tinha dormido em casa nesse dia e o meu marido tava com ele lá. E eles sempre iam tarde da noite. Quando o centro cirúrgico acalmava, eles iam lá. Aí eles foram, começaram a fazer o procedimento, né? O Davi tava com muita febre. E o meu marido disse, ainda bem que eu não tava lá, glória a Deus, Deus sabe o que faz. O meu marido disse que quando começaram a colocar a medicação por dentro do dreno, ele foi fechando o olhinho, né? Ele foi fechando o olhinho e, tipo, fui apagando. E aí essa moça que tava com o bebê dela falou assim, olha, a saturação dele tá caindo, eles não colocaram oxigênio nele. E aí, nessa hora, os enfermeiros vieram correndo e colocaram oxigênio nele. E aí foi quando a saturação dele foi voltando, ele foi melhorando, né? Imagina uma mãe lá, né? Não, sabe o que imagina faz. se eu estivesse lá, Não, né? não. Deus aí é perfeito, né? As coisas dele não tem erro, né? Deus. Aí, quando foi de manhã que eu cheguei, eu falei, e aí, meu ele passou a noite? Meu marido, ele passou a noite muito bem. Eles fizeram o procedimento, mas tá tudo certo, ele tá melhorando. Aí, homens, né? Homens. Aí a moça que tava do meu lado, né? A mãe do bebê falou assim, e aí, como é que tá o Davi? Eu disse, ele tá bem? Meu marido falou que ele passou a noite bem, graças a Deus. Ela disse, não, ele teve uma queda de saturação de madrugada e contou tudo, né? Ah, pra quê? Aí, naquela noite, o meu marido foi dormir com ele novamente e eu fui pra casa. E eles voltaram lá pra fazer a segunda dose da medicação porque não tava resolvendo, né? Não tava adiantando. Aí eles fizeram a segunda dose, dessa vez já colocaram oxigênio, deu tudo certo. Quando foi no outro dia, que eu passei o dia com ele, e eu tava orando ali do lado da cama dele, louvando, né? Aí o médico chegou e disse assim, vamos fazer o raio-x do Davi? Já era final de dia, né? Aí eu falei, vamos. Aí chegou lá, a gente foi fazer, só que parece que o aparelho tava quebrado, não deu de fazer, voltou pra lá. E nessa noite eu dormi com ele, quando foi no outro dia de manhã, a gente fez o raio-x. Aí a médica disse assim, olha, a água do pulmão dele tá diminuindo muito. Tá? Se continuar assim até o final da semana, vocês vão ter alta. E nessa hora a médica disse, olha que coisa boa, que sorte. Eu disse, não é sorte não, é Deus, glória a Deus, né? E a moça que estava do meu lado, o bebê dela começou a piorar. Começou a piorar muito, 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 muito assim. Ele começou o pulmão dele, assim, tava muito infeccionado. Tipo, o raio-x do pulmão é todo preto, né? O da criança tava todo branco. E ela tava chorando desesperada. Com muito medo, porque ela estava muito cansada, já estava quase 20 dias ali dentro do hospital, e não aguentava mais. E nessa noite, meu marido foi dormir com o Davi. Aí, quando foi de madrugada, o meu marido começou a conversar com ela. Ele disse que sentiu no coração, assim, não, você precisa falar com essa mulher de Jesus para ela, né? Você precisa falar com ela. Aí, meu marido foi e começou a conversar com ela. Olha, você acredita que Deus pode curar o teu filho? Aí ela disse, eu acredito, né? Você já entregou sua vida para Jesus alguma vez na sua vida? Ela disse,
não, eu já entreguei a dele, mas a minha não. Aí ele disse, você não quer entregar sua vida para Jesus? Né? Você acredita? Ela disse, eu quero. Eu quero entregar porque, assim, eu quero que o milagre que aconteceu com seu filho aconteça com o meu. E aí, nessa hora, o meu marido fez a oração com ela, de confissão de fé. E ela entregou a vida dela para Jesus. Ela falou que aceitava Jesus como seu salvador. E aí, no outro dia de manhã, quando eu cheguei lá, ele me contou. E eu fiquei muito feliz, né? Tinha um propósito. Aí ele foi, a gente chamou o Davi pra bater outro raio-x e a água no pulmão dele não tem quase nada. Nada. Quase nada. Era o objetivo. Era o objetivo. Era o objetivo. A gente recebeu alta, fomos pra casa. Inclusive, recebeu alta no dia do aniversário do meu marido, no dia 18 de abril, que ele fez aniversário agora no dia 18 de abril, né? O mês que passou. E já faz 2 anos disso daí, né? Que aconteceu tudo isso. Só que daí, quando aconteceu isso, que eu vi que ela aceitou a vida, entregou a vida dela para Jesus, eu comprei uma Bíblia, eu voltei lá no hospital, eu dei de presente para ela, e eu falei assim, ó, Ana, quando vocês receberem alta, vai na igreja, né? Procura uma igreja para você congregar, ter comunhão, e me mantém informada de como ele vai ficar, né? Aí ela foi para casa, recebeu alta, e eu fiquei ali, mantendo contato com ela. Ela não recebeu alta ainda, eu ainda fiquei mantendo contato com ela enquanto ela estava no hospital ainda, né? E aí o menino dela começou a melhorar. Depois que a gente recebeu alta e que ela fez, né? O filho dela começou a melhorar. Os médicos fizeram os exames. E deu que... Quando ele estava internado, eles descobriram o que ele tinha. Era um citomegalovírus que ele tinha adquirido na sala de parto, né? E aí, quando eu recebi alta que fui para casa, os médicos refizeram todos os exames dele. Ela falou assim, Ariana, ele tá se recuperando, né? Ele tá sendo curado. Quando os médicos refizeram todos os exames dele, ela mandou mensagem assim, Ariana, os médicos disseram que ele não tem mais vírus no organismo. Meu Deus do céu. Os médicos disseram que ele não tem mais o vírus no organismo, eles vão repetir todos os exames para ter certeza. E se for constatado assim que ele não tem mais, a gente vai receber alta, a gente vai para casa, ela já estava 30 dias praticamente no hospital, porque o Davi ficou 11 dias internado, né? E a gente vai para casa e ele vai ficar vindo só para fazer acompanhamento, né? Aí eu pensei, tinha um propósito. Tinha um propósito. Aquela vida precisava aceitar Jesus, conhecer Jesus. E pro filho dela, namorado também. Ó, glória a Deus, que linda essa história. Meu Deus. E também eu sei que teve um livramento também do João, da cisterna. Verdade. A gente ia viajar, né? A gente fazia um passeio pra Gramado e a gente tinha alugado uma casa no Airbnb ali, né? E era bem época de final de ano, acho que era Natal, mais ou menos, entre Natal e Ano Novo. A gente ia passar o Réveillon lá em Gramado. O meu irmão, né, tava vindo pra Santa Catarina, eles moram em São Paulo, pra passar o final do ano com a gente. Porque apesar a gente ter as nossas vidas separadas ali na infância, mas aos poucos Deus foi nos aproximando novamente. E hoje eu tenho contato com os irmãos meus, tá? Legal. E o João, o Natal a gente passou com o pessoal da igreja e o Réveillon a gente ia passar com eles, né? E aí a gente fez uma vigília na noite de Natal lá pra fazer a oração. E a gente orando. E aí a esposa do pastor, muito usada, né? Ela falou assim, eu preciso orar por vocês porque Deus tá me revelando uma coisa que vai acontecer, né? Quando as outras passam e falam, a gente já tá né? Sim. E aí ela começou a orar, ela falou assim, olha, eu não vou nessa viagem. Não vou nessa viagem porque vai acontecer uma coisa muito séria com o João, né? Eu vi o João, assim, boiando dentro de alguma coisa com água. Aí, na mesma hora, eu falei, não, assim, quando Deus fala, a gente tem que obedecer, né? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Aí eu falei pro meu marido assim, amor, assim, a gente não vai. Vamos cancelar a viagem. E depois, me veio aquele pensamento assim, olha as fotos da casa. E eu olhei as fotos da casa e tinha uma cisterna enorme, assim, na casa, né? E aí, na mesma hora, eu mandei mensagem assim, não, a gente não vai viajar, né? Vamos cancelar a reserva ali. E esquece. Aí ela continuou orando, ela falou assim, olha, o propósito, né? O que ia acontecer, Deus livrou vocês. Amém. Então, vocês até podem ir, mas busca outro lugar para ficar. Ora antes, né? Ora antes. Porque, assim, ela sempre fala assim, Ariana, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que colocar em oração, né? Qualquer coisa que você vai fazer. Os planos do Senhor. Exatamente. Ela disse, até um sapato que eu vou comprar, eu pergunto, Senhor, será que é esse mesmo? Será que não tem outro melhor?
né? Então, assim, diante de tudo que aconteceu, uma coisa que que hoje eu faço é consagrar tudo pra Deus, sabe? Tudo a minha casa, os meus filhos, né? O meu marido, o meu casamento. Todas as noites antes de dormir, eu oro com o João e com o Davi, assim, Senhor, eu declaro, né, que eles serão homens prósperos, que eles vão servir a Ti, já prepara a esposa para eles, que eles vão ter, né? Já colocando em oração ali, e vou consagrando a minha casa, tudo. Tudo. Vamos ler o capítulo que tu escolheu? Vamos. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta das nações. A gente está no mês das mães, daí temos uma mãezona aqui, de 3 meninos, e todas essas histórias foi muito impactante, porque você falou o teu papel como filha, como foi, e hoje esse significado, você falou isso durante o episódio, agora como uma mãe, né? E agora me conta um pouquinho o porquê desse versículo, que aí eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, pra gente ir pro final. Tá. O porquê desse versículo é porque, assim, ó, aí eu e meu marido, a gente sempre conversa, ai, Deus te escolheu, Deus te escolheu, né? Então, assim, quando eu li esse versículo, eu pensei, opa, é meu, né? É meu, é meu. Eu designei profeta das nações, tipo assim, tanta luta, né, que a gente passa na vida, tanta luta que, meu Deus, mas a gente sabe, assim, que tem um Deus que guerreia por nós, né? Que trava ali todas as lutas, todas as batalhas que a gente passa. E o que eu quero dizer é que, assim, né, por mais difícil que pareça ser, não perca fé, né? Não perca fé, porque a gente tem um Deus, um Pai que cuida, assim, grandiosamente, né? Que por mais que o nosso pai biológico, terreno, assim, esteja mais afastado, mas a gente tem um Pai que cuida com todo amor e com todo carinho, desde muito antes da gente nascer. Quando ele diz assim, não, isso aí é meu, eu escolhi, então, né, ele sai movimentando tudo ali para que aconteça o encontro e que a gente sirva a Deus de toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento, né? E eu tenho certeza assim, que eu serei muito usada, principalmente nessa área da maternidade, né? Eu acho que é um ministério assim que Deus vai me dar e eu tô pronta para receber em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos de mais mulheres assim, que possam gerar sonhos, que possam gerar pessoas, que possam cuidar de vidas. Também, né? Que bom ouvir teu testemunho, fico muito feliz. Porque desde o primeiro momento que o Ricardo falou, eu digo para ele assim, né? Ele tá bem pertinho de mim em relação ao projeto do Teste a Teste. Eu digo, eu não quero levar qualquer pessoa. Eu quero que o Senhor apresente os testemunhos para mim. Tanto é que, quando iniciou o projeto, eu conhecia 2, 3 pessoas que tinham uma história impactante. Hoje nós já estamos 1 ano e meio quase fazendo os Teste a Teste. E o Senhor tem apresentado as pessoas para estarem aqui. E quando ele falou de você, na hora o meu coração testificou. E ele disse assim, pastora, mas eu não quero que seja eu falando, mas eu sei que minha mãe tem uma história bonita. Ele disse assim, Ricardo, no momento que tu falou, na hora, tipo, é ela. Ela já marca, já para tudo. É ela. Eu senti no coração, é ela. E a hora que eu mandei mensagem, eu disse assim, se ela negar, é uma confirmação também. Mas no mesmo momento você falou, eu vou. Sim. Sabe? Então, tipo assim, aquilo me deu tanta alegria que eu vejo o próprio Espírito Santo fazendo. Amém. Sabe? Esse programa é tudo a gente consagra ao Senhor. Não é para nós, não é para que homens sejam glorificados, ao contrário, é que o nome do Senhor seja glorificado. Para que a gente saiba que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, igual tu falou, né? Sim. Pode ter tido um pai que abandonou, mas o Senhor, ele não nos abandona. E que loucura, gente, que loucura, que história, meu Deus do céu, eu fiquei muito emocionada. Eu já te admirava antes, tá? Obrigada. Eu sempre disse, a luta. Agora eu te olho com um olhar de muito mais admiração. E eu creio que esse é o início. E eu espero que o Teste a Teste seja essa porta de novos começos, de uma nova trajetória sobre a tua vida. Eu declaro isso sobre você. Para que você possa adentrar esse novo de Deus para você. Amém? Amém? Que as pessoas possam te procurar e você dizer assim, caramba, a pastora declarou isso e as coisas estão acontecendo. Eu creio. Amém. De Jesus. Quero agradecer a você que está aí com a gente até agora, que pôde ouvir. Em breve eu creio que vai estar lá no Spotify também, para que você possa estar ouvindo enquanto limpa a casa, enquanto lava o carro, enquanto está viajando. Eu não sei em que momento que você faz isso. Eu amo fazer isso quando eu limpo a casa, eu ouço podcast, eu adoro.
né? Então cada um tem o seu jeito, mas eu quero te agradecer. Nós estamos no mês das mães, tem muita novidade aí no mês de maio. Continua com a gente toda quarta-feira, 22h30. Você é o nosso convidado especial. Mande pra alguém se esse episódio falou com você em algum momento. Se fez sentido pra você o que nós falamos aqui, manda pra alguém pra edificar outras vidas também, tá certo? Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe você. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Obrigado, Deus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a